tarde, gente. Hoje, 13 de agosto, 15 horas. Estão comigo? Nós vamos falar hoje no programa O que tem pra hoje. Meu filho não me obedece, ele me ignora. Esse é o tema do nosso programa. Participe, venha comigo. Vocês vão adorar. Tem muita coisa, a gente vai falar sobre mitos hoje que nós não falamos no programa passado. Vou dar uma pincelada para vocês, né? Nós estamos com a nossa convidada, a professora Angélica de Diário de um Autista. Oi, gente. Então, hoje nós vamos falar tudo que tem vontade, todas as orientações necessárias que vocês precisam saber do nosso programa. Mas antes, como vocês já sabem, nosso programa aqui, nosso estúdio está muito bem higienizado. A gente chega com as máscaras. Por falar em máscara, a Sorriso Free tem algo para falar para vocês. Aproveite aí. Roda! Máscara Sorriso Free. Deixa! Muito bem. E olha, gente, eu tenho uma super dica para vocês também, né? Nesse momento de pandemia, tem muita coisa boa que a gente pode estar fazendo. Inclusive faculdade. Venha para a Faculdade Pascoal Dantas. Temos várias unidades. Tem na Ragabijoff, tem no Parque do Carmo, tem na Pires do Rio. Tem professores, mestres e doutorados. Roda o VT! Oi, gente, vamos voltar. Antes da gente começar com o tema de hoje, dar 3 dicas para vocês referente a mitos sobre autismo, né? Um deles é que a criança não olha nos olhos. Gente, isso não é uma verdade, isso é um mito. As crianças autistas, elas olham sim, dependendo da criança. Então a gente não pode generalizar. Outro mito também, ele é um gênio. Gente, não existe isso, né? Então, algumas crianças autistas conseguem desenvolver um pouco mais, mas não significa que todas são, entendeu? Ou que todas vão deixar de ser, entendeu? Cada um no seu tempo. Então, assim, fiquem de olho. Outra dica para vocês, que criança não tem afetividade, que autista não é afetivo. Você concorda com isso? Não é verdade, gente. Muito pelo contrário. Muitas crianças gostam, inclusive, de abraço, você sabia? Eu não sei, uns mitos que aparecem aí na vida da gente, mas olha, fique de olho. E vamos falar sobre o tema de hoje. Meu filho não me obedece. Será que é só com criança autista que isso acontece? E aí, professora Angélica, você que é professora, tá... É só realmente a criança autista que faz isso? Não. Quando a gente tem uma criança atípica, por exemplo, na sala de aula, a gente tem que entender aquela criança, tem que ser sensível referente àquela criança, mas também temos que ser sensível com referente aos outros. Respeitar o tempo de aprendizado, né? Cada um tem o seu tempo, independente de ter deficiência ou não. O que acontece com o autista? Ele tem um comportamento diferente. Geralmente, eles são mais isolados, eles funcionam melhor sozinhos. Exatamente, e não é por isso que eles não estão aprendendo. Sim. Muito pelo contrário. O que faz a criança ser desobediente? Isso é no geralzão, hein, gente? É a criança autista, é o não autista, é no geral. O que faz? É a forma que você está solicitando aquela ação. É isso que acontece. Muitas vezes o que eu percebo, os pais eles gritam muito com os filhos.
sai aos berros, você não lavou a louça, olha, o seu quarto tá todo bagunçado, eu entro aqui, não é verdade? Eu entro aqui, nossa. Gente, cada criança, ela funciona de uma forma, independente de ser ou não autista. Agora, gritos não vai te ajudar. Com criança nenhuma. Com criança nenhuma, porque o que acontece? Qual é a leitura que a criança faz? Se a mamãe ou o papai, que são adultos, ou é o responsável por ele, que é adulto, não consegue se controlar, e eu, como é que fico nessa? E tem aquela questão do espelho, né? Eu reflito aqui. Ele vai refletir, justamente porque ele vai achar que aquela forma está correta. E na verdade não está. Então, a maioria dos comportamentos de desobediência não é a criança em si, é o adulto que precisa se corrigir. Então, não faça isso, substitua a palavra, né? Que tal se fizermos desta forma? Sim, funciona. Não é verdade? É isso que funciona, porque você está dando a possibilidade da criança enxergar uma outra maneira. Agora, você aos gritos, não é assim que se faz. Olha, que tal tentarmos assim? A criança não quer estudar, né? Tá lá com o joguinho dela no celular, uma delícia, né? Nossa. Aliás, quem não gosta de um joguinho? Você confessa, participa aí se você também não gosta. O que acontece? A criança, ela simplesmente, ela não vai te obedecer porque ela está naquele momento centrada do que ela quer. Então, o que você tem que fazer? Olha, quando você terminar, você sabe que tem que fazer essa atividade. E participar com essa criança, estar junto com essa criança. Concorda, professora? Concordo. Não é assim? Sim. É assim que funciona, gente. Né? Porque senão, o que acontece? Fica muito difícil você conseguir uma obediência dessa criança. Porque gritar não vai te ajudar em hipótese alguma. A questão do gritar, a criança ela não vai entender o que você está falando, na verdade. Se ela não vê sentido naquilo. Porque se você manter uma tonalidade de voz média, tem famílias que gostam, tipo família de pessoas do Nordeste, eles falam bastante, falam alto, né? Porque da cultura deles, são muito alegres, né? Eu tenho meio. Italiano, espanhol também fala. Gente, a gente tem um tom de voz assim um pouquinho, mas só que a gente tem que ponderar. Eu tenho família japonesa e tenho família baiana. Então, a minha avó baiana também, ela não falava alto, ela sempre falava baixo. Ela falava isso pra gente, que se alguém gritar pra gente, a gente não vai conseguir entender. E tem sentido, porque você fala gritando, não sei, sabe, parece que ecoa o som e mistura tudo, aí você só entende a última palavra do que você falou. É porque a pessoa está esbravejando, na verdade, né? Aquele grito, ele sai como E não é só para os autistas, é todas as crianças. É todas as crianças, né? E para o autista, ele realmente reflete mais sensível, porque a audição dos autistas, de modo geral, é muito mais sensível. Eles têm uma sensibilidade maior, né? Então, você tem que saber falar. Então, você conquista muito mais se você... E não é aquela questão assim, eu tenho que ceder sempre o que ele quer. Não. Gente, não é ceder. É dar a possibilidade de tornar aquilo possível dentro das limitações dele. Não Quando você fala o que você acha de fazermos diferente, ou vamos fazer de outra forma, você não está dando... deixando de fazer. Deixando de fazer. Você também não está dando totalmente autoridade para a criança fazer o que ela quer. Não, você está mostrando para ela que existem outros meios de ser feita uma determinada coisa. Eu tive um caso no Mato Grosso do Sul, que a criança foi diagnosticada desde os 3 anos até os 10 anos de idade, tipo isso, com TDAH e déficit de atenção. Ok. E a mãe fazia parte do Ser 2, que é onde eu também estava indo, levava meu filho. E numa reunião que eu fazia com eles de pais, ela me apresentou o filho dela, eu falei pra ela, ele é autista. É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Eu falei, ele é autista. Ela falou, como você tem certeza? Eu falei, porque ele tem as peculiaridades de autismo. Por quê? Ele funciona melhor sozinho, ele não gosta muito de contato,
a questão do contato também é muito da família. Se a família é muito acolhedora, gosta de abraço, gosta de beijo, então a criança, você estimula isso na criança. Porque a criança vai aprender e isso é legal. Agora, se é uma família muito rígida, uma família, não é rígida, uma família assim... Conservadora não é aquela família que gosta de ficar abraçando. Cada um no seu quadrado. Ainda mais a questão dos homens, né? Tem homem que não, tem homem que não gosta. Que não gosta de beijar filho, essas coisas, né? E então a criança, ela vai crescer naquilo lá e ela vai transmitir o que ela aprendeu, porque é aprendizado. Aprendizado cultural, né? Da família. A família ensina. Tem aquela história que a gente aprende com os antepassados, né? Essa questão do cultural que eu falo. E voltando no caso do menino lá do Mato Grosso do Sul, ela voltou, ela passou com outra equipe multidisciplinar, que foi psicólogo, neuro, passou com psiquiatra, passou com a TO, terapeuta ocupacional, e passou também, ela também passou com uma psicóloga à parte. E realmente fechou autismo atípico, porque ele tem a característica do TDAH, vamos dizer assim, porque é aquela agitação. E ele tem as características mais pontual do autismo. Mas isso de característica da família, realmente é muito isso, gente. Vou dar um exemplo da nossa família. Né? Nossa família é uma família que é mais na dela. Não sou de ficar indo visitar parente. Não, a gente vive muito na nossa, né? A gente curte mais ficar em casa. Curte a casa. Vamos colocar assim? Curtimos a casa. Você curte a casa? Coloca aí, comenta. Coloca aí, comenta aí se você gosta de curtir a casa. Né? Não é aquela situação assim que eu vejo muito em grupos assim. Depois que meu filho nasceu, que se deu o diagnóstico de autismo, minha família se afastou. No nosso caso, já era um cotidiano de não ficar indo um na casa do outro. É nosso isso. É rotina, né? É rotina. Então você não pode, em hipótese alguma, colocar que isso ficou uma característica da criança. Porque a família funciona dessa forma. Então você tem que ver. Né? Mas vamos voltar lá à obediência lá. Como é que a gente faz para essas crianças ficarem mais obedientes? Conta pra mim. Tanto quanto com o Daniel, que é autista, e a irmã dele, que a princípio ela foi diagnosticada com TDAH. Ela também foi. E aí eu rebati, falei, não, ela não é TDAH. Tratei por uns 2 anos como TDAH, mas depois eu vi que não, tem uma outra pegada. Aí surgiu a questão do superdotado, começou a se falar, né, da superdotação. Aí depois eu entro nesse, fica para outro programa. Fica para outro programa. Tem um superdotado e um autista, né, totalmente oposto. Mas então, eu falo na altura, até às vezes com ela, com a minha filha, eu tenho que falar um pouco mais baixo para ela prestar atenção no que eu estou falando, para ela olhar para mim. Porque ela tem muita coisa na cabeça, os autistas também têm isso. Tem muita coisa na cabeça, então eles dispersam o olhar e você está falando assim, dá a sensação de que ele não está te ouvindo, de que ele não está te entendendo, mas ele está te entendendo perfeitamente. Gente, eu vou dar, não te interrompendo, vou dar um exemplo que acontece muito com meu filho em sala de aula, né? Agora não, porque agora nós estamos num momento de pandemia, mas na sala de aula, normalmente, às vezes que ele está lá assistindo e ele abaixa a cabeça. Literalmente. Pega lá, dá o livro e... Aí na hora que o professor lança uma pergunta, ele levanta o braço lá e responde o que está sendo dito. Então eu lhe digo, ele não estava prestando atenção? Estava, mas é a forma que ele funciona. Então, é uma obediência não pegar o livro e não ficar olhando? Se a gente for olhar na risca, seria uma desobediência. Mas também, se você for olhar no lado, a forma com a qual a criança funciona, é a forma que ela se expressou. Ela consegue compreender mais adequadamente. Dica para os professores. Passa uma ficha com algumas perguntas assim que você recebe seus alunos. A gente tem que conhecer os nossos alunos primeiro para saber como para criar um vínculo, para saber como que você vai aplicar as atividades. Então coloca algumas perguntas pontuais em questão do comportamento da criança, para você entender ele, como é que ele funciona. A minha filha, por exemplo, ela é muito elétrica, então ela tá sentada e ela tá dançando. O Daniel não, o Daniel já sentou, aí eu falo para ele, planta, ele planta, igual a planta, fica paradinho.
E ela não, ela tá funcionando dançando. E dá a sensação de que ela não tá prestando atenção, sabe? De que ela tava lá. Ao mesmo tempo, o Daniel também. Ele tá assim, ó, olhando pra nada. Mas será que ele tá entendendo? Então, como que é a sua família? Como que você é? Fazer realmente uma anamnese para verificar que fica muito mais claro. Mas, gente, a gente vai voltar com esses e outros assuntos em próximos programas também. Eu acho que ficou bem claro para vocês, né? E aproveitando aqui, a gente vai estar hoje dando continuidade ao nosso bate-papo que nós estávamos no programa passado sobre Meu Filho Nasceu, né? Sobre casamento, e aí como é que as mudanças, principalmente agora nessa fase da pandemia, né? Mas antes, não se esqueçam, gente, faculdade é Pascoal Dantas. Roda o VT! Um beijo carinhoso, obrigado pela sua participação. E como eu prometi, o pastor Reinaldo está aqui conosco nessa tarde do dia 13 de agosto. E aí, pastor, vamos dar continuidade àquele grande bate-papo para falar, nasceu o filho, e agora? Como é que fica nossa relação? Como que fica o relacionamento nessa pandemia? Briga? Como é que a gente faz? Vamos lá. Bom, uma boa tarde a todos, muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram no programa passado e que vão nos assistir e que estão nos assistindo, né? Vamos dar continuidade, sim. Aquele bate-papo foi bastante informal, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas se viram naquela situação. Nasceu um bebê, né? E agora, como que eu faço? O que fazer? Muda muita coisa? Muda, claro que sim. Né? E nós tínhamos falado que antes era somente um casal, agora é uma família, né? Sim, antes não era mãe, agora não era pai, agora é, né? A preocupação agora é em torno da criança, né? Perfeito. Olha, como fazer? Então vamos lá, tem um velho ditado que diz o seguinte, que juntos somos mais fortes. Com certeza. Né? Juntos somos mais fortes. E outra coisa, unidos, nós também somos mais fortes e venceremos. Venceremos o quê? As dificuldades, né? Sim. As dificuldades, os problemas, as adaptações, né? Nós precisamos de nos adaptar. E é impressionante que começa a mudar o tempo. O tempo fica escasso para tudo. Fica. Né? Nossa, realmente, a gente vê que o tempo vai... Quando você menos percebe, acabou. Já é tarde de noite. É verdade. Né? Por quê? Porque a criança ela precisa de muitos cuidados. Né? Afinal, olha, o bebê ele mama quantas vezes por dia? Ou de quantas horas, né, ele precisa para mamar de novo? Quando a mulher está pensando em fazer alguma coisa, está na hora de mamar. Amamentar novamente. Né? De amamentar. E isso é uma responsabilidade muito grande das mulheres, né? E é impressionante que, para dar certo, precisa de ambos ter muita calma, muita tranquilidade. Precisa do casal, né, pastor? Que tudo aquilo que vocês estavam falando aqui é a pura realidade. Por quê? Porque tudo o que nós falarmos e fizermos vai passar para a criança. Sim, vai passar para a criança. Isso é um fato, tá? É real. Isso é um fato. E outra coisa, nós somos
exemplo vivo para os nossos filhos. Então veja bem uma coisa, certo dia eu estava conversando com uma amiga da gente, né? E o filho dela estava longe, com um joguinho, e de repente ela falou alguma coisa do esposo dela, e ele virou e falou assim: mamãe, não fala do meu pai, porque ele não está aqui. Olha, vocês viram Então, só? nós pensávamos que ele nem estava prestando atenção. E ele estava. Mas criança é que nem uma esponja, né? Sim, elas são. Ela absorve tudo, ela absorve tudo. A rotina do casal muda e muda bastante. Antes dava tempo até para ir para um churrasco mais alongado, né? Dava para ir para um jantar romântico, né? Imagina agora um jantar romântico e de repente você tem que sair para amamentar, sair para trocar fralda. É complicado, Já gente. não é tão romântico assim, não é verdade? Por isso que muitos preferem fazer o quê? Nessa primeira fase de amamentação, deixar de frequentar alguns lugares. E aí é o que acontece? Os parentes não conseguem compreender isso, porque tem muitos que não se importam. Simplesmente, e daí que eu tô com a minha criança, eu vou pro churrasco, eu vou lá pro samba, pro funk, vou fazer as minhas... Mas tem pessoas que não... Eu, por exemplo, quando estava com meu filho bebê, realmente eu já não visitava ninguém. Bom, já não era muito de fazer, né? Mas com o bebê aí, não gostava de sair. Porque justamente isso, você tem que ter um leite quentinho, uma papinha adequada na mão, facinho. E você está numa festa, num sítio, você vai conseguir isso? É muito complicado. É difícil. É muito complicado. Eu posso dar um exemplo nosso, né? De que quando meu filho, ele deveria ter acho que 2 anos, talvez menos, nós fomos convidados para ser padrinhos de casamento. E nesse dia e na festa ele teve febre. Poxa. E nós tivemos que correr para um médico com ele. Então você vê que a criança ela requer muitos cuidados especiais, né? E por falar em meu filho, eu quero dar um beijão pro meu filho, né? Minha esposa Helena, meu filho Wellington, e eu tenho certeza que nós construímos uma família muito feliz, né? Com certeza. E eu ouvi vocês falando aqui sobre como vai fazer para a criança obedecer, né? Então vamos colocar assim, de criança até o jovem, né? E uma das coisas que muda, sabe o que é? É que muitas vezes é nós que mudamos. Sim. Nós paparicamos bastante a criança quando é bebezinha. Sim. Aí depois ela vai crescendo e nós não vamos dando autonomias a ela. A gente quer fazer tudo no lugar dela, né? E isso não pode. Tem você fez eu lembrar que tem até eu peguei confesso, peguei uma colinha de um amigo aqui, e eu achei bem interessante, né? A pessoa fala assim, olha, aos berros, né? Você vai deixar isso cair, presta atenção. Ou então o que ela faz? Ela leva pela criança o prato, o copo de vidro normalmente, né? Ao invés de você fazer isso, gritar, o que você faz? Olha, põe juntinho de você e leva. O que vai acontecer? A criança vai aprender que ela é capaz. Exatamente. E não simplesmente você fazer pela criança. Você devagarinho, olha, você consegue, vai lá. Agora, vamos supor que, beleza, tá levando, caiu. Eu não disse que ia cair? Gente, você estragou tudo aqui, você acabou. Você tentou construir e destruiu. Destruiu, né? Caiu, paciência. Olha, vamos juntos, vamos conseguir aqui arrumar. E assim você não assusta a criança. Você faz com que a criança mantenha sempre o equilíbrio, a calma, a compreensão que isso é possível de acontecer também. Acidentes acontecem, né? É verdade, com certeza. Com certeza, né? Pode acontecer. E você também começa a compreender, porque, gente, essa questão da criança, do nascimento da criança, essa construção, não é só da criança. Porque, infelizmente, os pais, ao término do tempo, foram fazendo isso com a gente. É verdade. Né? Foram ensinando de uma forma errada,
né? A maioria que eu conheço, infelizmente, foi na USP. Eu já não passei por isso, sinceramente não passei. Mas tem uns primos meus que passaram por essa situação, mais uns gritinhos aí, entendeu? E vou falar pra vocês, ela estava errada? A mãe estava errada? De uma certa forma, sim, mas de outra, gente, é o que ela tinha de conhecimento. Então, hoje você, por todos os contatos que tem, todas as possibilidades, ensinamentos que tem, sabe o que é certo e o que é errado. Tenta mudar. E não a julgar, né, pastor? Exato, e não a julgar. E nós estamos falando sobre como muda e muda o tempo também, né? Então veja bem uma coisa. Muda o tempo. O tempo muda, é impressionante, muda muito rápido. Gente, muda tão rápido que eu vou contar uma coisa pra vocês. Gente, só tem mais 4 minutos no nosso programa, então anota aí. Muda muito rápido. Antes, dava até para bater um papinho antes de dormir. Agora, sabe o que acontece? A criança pula no meio do casal. Exato. Né? No meio do casal. Agora vocês precisam conversar em 3. Olha outra coisa interessante. A mulher chega e diz para o marido o seguinte: olha, eu vou colocar ela ou ele lá no quarto dele e a gente volta. E eu volto. Tá. Quando ela volta, porque de repente ela dorme lá com a criança. Né? Mas quando volta, ele já está dormindo. O tempo passa muito rápido e a gente precisa aprender nesse pouco espaço de tempo a amar muito, para a gente solidificar uma família feliz. E outra, gente, aproveitar todas a dica, né, pastor, é essa, aproveitar todas as fases da vida, as etapas, porque uma hora ele está no seu colo, outro momento ele já está andando e por aí vai, logo apresenta a namorada ou namorado e vai dali a pouco já está casado com filhos. Então cada fase da vida ela é muito especial. Então o tempo que você vai perder, né, em discutir, brigar, gritar, esbravejar, se desequilibrar, respira fundo. Põe uma lace da Lady Lace. Se maqueia, gente. Se prepara para a vida. E curta cada momento com muito, mas muito amor. Entendeu? Essa é a maior dica que a gente dá. Seja sempre gratos. Seja sempre abençoados. Por falar em gratidão, eu quero dar um abraço especial aqui para o pessoal do Armazém da Arte, que fez essa caneca gentilmente aí. Eles deram um descontinho legal. Vai lá, perto do Carrefour Aricanduva, né? É um pessoal que realmente foi muito gentil comigo. Vale a pena vocês irem lá também, tem coisas maravilhosas. Sempre sejam gratos por tudo que vocês têm. Tá difícil a vida, principalmente agora nessa pandemia? Está. Verdade. Mas sejam gratos, né, pastor? Verdade. Essa é a dica de hoje. Vamos chamar a professora Angélica para dar um abração para todos vocês e me aguardem porque temos uma super surpresa na quinta-feira. Fiquem ligadinhos em nós. Tchau para vocês. Tchauzinho. Grande beijo. Muito Até amor, o muita próximo. paz. Amém. Tchau. Beijo.